Bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Uma alegria para a gente poder estar se reunindo aqui todos os domingos de manhã, às 10 horas, para a nossa palestra pública. E também sejam bem-vindos todos aqueles que nos acompanham pela internet, através do nosso Facebook. A gente também faz essa transmissão online. Quem está em suas casas também podem acompanhar junto com a gente, né? Antes da gente iniciar, vou dar os recadinhos sobre os trabalhos que a gente faz aqui na casa, né? Aos domingos, a gente tem o trabalho de evangelização infantil, né? Para as crianças. Então, quem tem aí seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, quiser trazer na casa, tem as aulinhas sobre moral cristã, né? Através do Espiritismo, para que as crianças possam começar a entrar em contato aí com os ensinamentos de Jesus, né? E isso vá alimentando seus corações desde cedo, né? E, em paralelo a esse trabalho, que começa às 9 horas, a gente também tem um curso de iniciação ao Espiritismo, também acontece aos domingos, às 9 horas. Então, quem quiser vir na casa para aprender um pouquinho sobre a doutrina espírita com a gente, né? Então, são várias aulas, com vários temas, reencarnação, Evangelho de Jesus, os Espíritos, Perispíritos, são vários temas importantes, e para que a gente possa compreender, né, o mundo espiritual aí que a gente está imerso, né? Então, acontece aos domingos, às 9 horas, e também às 9 horas a gente tem o trabalho de assistência espiritual, onde a gente se reúne para ler um pouquinho, refletir um pouquinho sobre um trecho do Evangelho de Jesus, e depois dessa reflexão, a gente recebe os passes, né, faz as nossas vibrações, tá? E depois de todo esse trabalho, a gente tem, então, às 10 horas, a palestra, né? E quem não pode vir no domingo, a gente também faz os trabalhos durante a semana. Então, às terças-feiras, às 19 horas, tem o trabalho de assistência espiritual, também com reflexão do Evangelho e passes. E às quartas-feiras, às 20 horas, o curso de iniciação ao Espiritismo, tá bom? A evangelização para as crianças é só no domingo mesmo. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar a palestra dessa manhã. Então, convido a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento, recordando a figura de nosso Mestre Jesus, ele que é o guia e modelo da humanidade, que nos trouxe ensinamentos de amor, de perdão, de paz, de fé, de humildade, que acalenta o nosso coração e nos mostra o caminho para que possamos construir a verdadeira felicidade dentro de nosso ser e possamos encontrar esse reino de Deus que está dentro de nós mesmos. Junto a Jesus, agradecemos ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos amparando, nos inspirando à prática do bem em nossas vidas. E agradecemos a Ele por todo o amparo que nos presta nessa caminhada. E agradecemos principalmente a Deus, o nosso Pai, Criador, que nos fez espíritos, que nos deu o dom da vida, e mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de progresso espiritual. Nos fortaleça, Senhor, nessa manhã e sempre, nos inspirando e nos mostrando tudo o que precisamos fazer dentro de nós mesmos para nos tornarmos cada dia pessoas melhores. Graças a Deus, que assim seja. Então, agora eu convido a nossa amiga Cristina, que vai nos fazer a palestra dessa manhã com o tema Amor a Deus e ao Próximo. Por favor, Cristina. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Principalmente nesse dia, né, onde no nosso país se comemora o Dia dos Pais, pensando
que nós vamos hoje falar sobre o nosso Pai Maior, né? Deus que nos oferta sempre o melhor para o nosso desenvolvimento. Então, eu escolhi esse tema porque ele é muito interessante, porque ele traz um diálogo, uma vivência de Jesus muito significativa para todos nós. Esse momento que Lucas vai narrar, né, esse diálogo, Jesus já está se preparando para partir. Ele já sabe que já está ao final do seu trabalho. Ele já vê as trevas se levantando, né, já os complôs já se organizando. Então, ele está instruindo os seus continuadores, os apóstolos, os discípulos, né? E ele está cada vez mais demonstrando a que vem. Então, ele está, nesse momento, na Galileia. E ele diz assim aos seus apóstolos: eu preciso ir para Jerusalém. Mas para eu ir lá, eu quero passar pela Samaria. Mas pensem comigo, quando vocês vieram para cá hoje. Há vários caminhos para se chegar à nossa casa. A gente sempre escolhe o caminho mais rápido, não é? Não, ele vai escolher o caminho mais longo. Mas é porque lá, na Samaria, haveria um grande encontro, importante ensinamento que ele daria. Então, os seus apóstolos, João e mais alguns, dizem assim: então nós vamos à frente, para que nós encontremos a hospedagem, que era o código moral da época. Todo mundo precisava ofertar um pouso, onde haveria uma comida, haveria um local de repouso, uma água. E eles vão, mas ninguém lhe dá hospedagem, quer dizer, ferir um código moral muito grande. Mas mesmo assim, Jesus, observando a mágoa, a raiva desses seus seguidores, fala: nós vamos. E ele vai. Lá ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, estabelece lá um lindo diálogo com um grande ensinamento importantíssimo para nós, que a verdadeira adoração a Deus se dá em espírito e verdade. Para Terezinha Oliveira, espírito é o desenvolvimento das nossas capacidades espirituais. Então, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu, trabalho as minhas potências, mais eu adoro a Deus. E tem que ser feito isso com verdade, a gente precisa ser verdadeiro nisso. Porque esta é uma relação entre nós e o nosso Pai. É Ele que nos acompanha, Ele que sabe, o que a gente conquistou ou não, não é o outro, Às vezes a gente tem hábito, de passar isso para o médium, isso para o pastor, para o padre, achando que essas pessoas estarão aí cuidando desse desenvolvimento espiritual, que é nosso. Que é responsabilidade nossa. É essa grande informação que a doutrina espírita nos traz. Esse protagonismo que nós temos com a nossa vida. E este homem sai da Samaria e vem, Jesus. Então ele vai chegar em Jerusalém muito cansado. Não descansou, não bebeu água, não comeu. E quando ele põe o pé na cidade de Jerusalém, eis que um doutor da lei o encontra. Quem era o doutor da lei, aqui pela nossa definição? Ele era da seita de fariseus, muito conhecedor da lei mosaica. Era alguém ignorante? Não.
Muito pelo contrário, né? Um profundo conhecedor. E os fariseus tinham uma questão muito particular. Eles eram vivenciadores da mensagem, da lei, externamente, nada internamente. Essa é uma outra preocupação que a gente deve ter. Nós já estamos com o cristianismo, com a mensagem de Jesus há 2000 anos. E o que Jesus vem fazer na Terra, principalmente, é mostrar como é que a pessoa que já tem dentro de si o Evangelho vive. Então, nós já estamos sendo convidados por este mestre a viver, não mais a conhecer. E esse é o grande desafio conosco, com a doutrina espírita. Como eu amo, como eu perdoo, como eu sou fraterno, como eu deixo de ser orgulhoso, menos egoísta. Essa é a nossa proposta. E aí, que os fariseus não eram, né? Eles pareciam humildes, pareciam fraternos, né? E ele está aqui. Mas ele está aqui nessa conversa não como alguém que reconhece que o seu intelector é superior a ele. Ele até vai chamar Jesus de mestre. Ele tem consciência que todos os feitos que Jesus realizara, realmente fazia dele alguém que viera da parte de Deus. Fazia. Mas reconhecer nele alguém, né, melhor que ele, doutor da lei, não. E aí, ele vai chamar de mestre. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, ele era o conhecedor do Pentateuco mosaico. Ele conhecia, ele sabia, né? Ele não era qualquer pessoa, não era aquele ignorante, aquelas pessoas da vida diária. Não, era alguém do templo, alguém da sinagoga. E aí tem uma questão, o que é a vida eterna para o povo judeu? Aí a gente precisa ir lá atrás, lembrando da aliança de Abraão com Deus. Abraão era chefe de uma tribo. Lembram? Politeístas, né? Aquele grupo de pessoas, e não só ele, mas no mundo, todos eram politeístas. Adoravam a mais de um Deus. Qual é o convite do anjo de Deus, né? Porque eles falam que é Deus, mas a gente vai entender que é um espírito superior, que se colocou ali para falar com Abraão, para aquela tribo. Venha adorar um só Deus. E aí, essa aliança, que foi a aliança que fizeram, eu te darei o quê? A vida eterna. Não foi isso? Só que aí, Abraão aceita, né? Vai sendo construída, né? Essa relação ao longo do tempo. Nesse momento, já tinha se passado milênios, né? Aqui. Desde quando Abraão, né? Mais ou menos uns 5.000 anos, se eu não estou errada aqui na minha informação. Esses judeus de agora ficavam em dúvida o que era a vida eterna. Né? Ainda estava meio nebuloso. Mas olha o que Jesus vai falar para ele. Mas eles sabiam, estava nebuloso, mas sabiam. E Jesus, né, esse espírito puro, o maior espírito que passou aqui, o governador espiritual da terra, não era qualquer pessoa, né? Ele não, o nosso doutor da lei não avaliou muito o seu intelector, né? Em vez de ele dar resposta, ele pergunta assim: que está escrito na lei? Olha, doutor, você conhece. E como você lê? Que é como a gente, todos nós, interpretamos a doutrina espírita, o catolicismo, né? Como eu, dentro do que eu já conquistei,
na minha trajetória imortal, identifico nessa doutrina. É isso que ele está falando. E aí, o doutor da lei já viu que a coisa ali ficou meio estranha, né? Ele vai dizer assim, ele foi lá para interpelar, está saindo interpelado, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso que dizia a lei. Aliás, amar ao próximo como a si mesmo estava em várias doutrinas anteriores ao judaísmo. Que aí é realmente aquela ideia que Kardec traz de que as verdades espirituais, elas estão disseminadas, elas não são propriedades de uma só religião. E aí, né, Jesus fala assim para ele, respondeste bem, faze isso e viverá. Quer dizer, amigo, você já sabe, né? Se você não está fazendo, o que fazer, né? É só você fazer, que é o início da nossa conversa, né? A gente precisa fazer, não externamente, mas internamente. E é interessante que para o povo judaico, adorar a Deus tinha várias formas. Uma é que ele tinha que viver para isso, toda a sua vida. Duas, que ele tinha que pôr toda a sua riqueza, o que ele possuía, nessa adoração. Essa era os dois pés principais. Mas vamos ver como que o nosso Senhor daí, né? O doutor da lei vai responder. Mas quando ele fala da lei, aí a gente pode pensar nessa lei, né? E aí também a vida eterna como um momento de plenitude e felicidade. O código, né, mosaico, tinha-se muitos mandamentos. E era muito difícil de cumprir. Muito. Aí o que aconteceu? Ficou 658 mandamentos. Fizeram lá uma conversa. Então, quem seguir 658 mandamentos vai viver a vida eterna, né? Aí, 658 é difícil, hein? Não é fácil, não. Pensou-se, reduziu para 12, os mandamentos de Moisés. Então, né, vamos pegar aqui. Não matarás. Fácil. Para nós hoje, né? Talvez, né, eu tenho certeza que todos aqui não vão matar. Mas quantas vezes a gente mata o desejo do nosso companheiro, dos filhos? Né? Quantas vezes a gente mata o desenvolvimento, o conhecimento que nasce em nós? Não cometerás adultério. Será que a gente não deseja o do outro, não só a mulher, mas as outras coisas? Então é difícil ainda, né? Aí acabou ficando aqueles dois, que é amar a Deus e ao próximo. Então eles foram reduzindo. E é fácil viver aqueles dois? Não, né? E é isso que o nosso doutor da lei vai falar. Olha, ele continua, né? Ele não quer falar assim, não, eu entendi, né? Quero que você me explique mais. E aí ele vai perguntar assim, quem é o meu próximo? Aí é o problema. Foi por isso que este homem vai interpelar Jesus. Quem é o meu próximo? E aí Jesus, como um homem sábio,
né? As almas elevadas, elas têm isso, elas não ensinam diretamente, mas elas contam histórias, elas falam de situações, e aí a gente tem que interpretar. Ele diz assim, eu vou contar uma parábola, não é assim, eu vou contar uma parábola, né? Ele começa contando uma história. E era muito comum que os rabis, os mestres daquela época, falassem por parábolas. Então, são situações do cotidiano, daquilo que é concreto para aquele povo, que eles trazem um assunto, eles trazem uma ideia transcendental, aquilo que aquele grupo ainda não está preparado, né? Não tem instrumentos para compreender, eles trazem como uma história. Então, geralmente é do campo, do pastoreio, e no caso aqui é a parábola do bom samaritano. Lembra o samaritano? Onde Jesus quis passar para conversar? Hoje, todo mundo conhece a situação de Israel com os árabes. Todo mundo sabe dessas notícias? Que o povo lá se mata? Era a mesma coisa naquela época. Os samaritanos eram os árabes. Imagina, eu não quero nada com esse povo. Por quê? Porque quando teve, né, uma divisão das tribos, eram 12. 10 foram para a região da Samaria. 2 foram para a região da Judéia. Esses 10 ficaram lá meio que se envolvendo com o paganismo que vigorava lá, que era nada mais que outros deuses. Então, aquela religião, ela ficou meio, né, diferente. E o pessoal lá do judaísmo, né, lá da Judéia, que era aquele judeu mais ortodoxo, aí, aliás, ainda tem lá, não gostou, ficou bravo. Então, eles eram pessoas de menor valor, certo? O nosso doutor da lei sabia disso, não gostava do samaritano. Os nossos apóstolos também não gostavam, né? Porque não deram hospedagem. E Jesus vai colocar o samaritano como bom na história. Grande ensinamento. Que mesmo aquela pessoa que nós muitas vezes julgamos, que achamos que não tem nada de bom, que nada produtivo pode ter, tem algo bom. Às vezes é um preconceito, é uma maneira de olhar que a gente tem. Então a gente precisa aprender a se despir disso. E aí Jesus vai contar a história do bom samaritano, que todo mundo aqui, tem certeza, já conhece. E nós vamos lá. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha que interessante, descia um homem. Jesus não nomina quem é esse homem. Então pode ser qualquer um de nós. Qualquer. E ele descia de Jerusalém, que ficava no alto, e Jericó, que ficava bem próximo ao mar. Para alguns estudiosos que traduzem a simbologia do Evangelho, diz que esse momento também pode ser para nós quando nós saímos de uma condição mais elevada e, né, entramos numa condição mais negativa, né, a tal da brecha, né, quando a gente deixa aquele equilíbrio que nós temos, né, ser aí atacado por espíritos, né, ou nós mesmos com as nossas dificuldades, trazemos o desequilíbrio para nós. Então, essa interpretação, ela também pode ser pensada. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Veja,
Isso quando nós estamos em desequilíbrio também pode acontecer. Às vezes a gente está lá no fundo do poço, né? A gente se deixou envolver por tanta coisa, né? E às vezes começa assim, né? Com uma briga, com uma certa diferença. E aí a gente vai alimentando isso, vai alimentando. Ou chega um problema sério na nossa vida, né? Que pela lei divina teria que chegar, e a gente não dá conta disso, e aí a gente vai ficando lá numa depressão, numa dificuldade, e vamos ficando imobilizados espiritualmente. Imobilizados espiritualmente. Tal como o nosso homem que estava lá, naquela terra, né? Muito, como fala? Era cal, eu acho que eu tirei até a foto aqui, deixa eu ver se eu tenho, para vocês verem. Olha, era desse jeito, você vê aqui embaixo, já tem aí um asfalto, mas tudo era com essas dunas. Então, aquele homem estava em condições bem difíceis, né, gente? Com muito problema. Quando ele foi encontrado, né? Parecia que estava meio morto mesmo. E aí ele estava lá, foram embora, levaram o que ele tinha. Chega o sacerdote. Um sacerdote. Qual é o trabalho do sacerdote? Ajudar, não é? Não era esse que não era isso que a gente esperava? Que esse nosso sacerdote fizesse? Ia ajudar? Ele não ajudou. Ele viu aquela situação ali e ele não amparou, né? E você sabe que tem aí, vou fazer um adendo, um grande palestrante, não espírita, ele era evangélico, ele convidou vários pastores para ir fazer um encontro com ele num determinado teatro. E no meio do caminho para chegar a esse teatro, ele pôs um mendigo. Alguém muito necessitado, né? Aliás, não é que ele pôs o mendigo, ele se fez mendigo naquele local para pedir ajuda dos pastores. E ninguém parou. Mas poderia ser também, né? Os expositores espíritas, também poderia ser os padres, né? Não é só esses, não. E aí, quando inicia, né, esse encontro, ele aparece no palco. E ele diz assim: muito obrigada, precisamos voltar para casa e estudar mais e viver mais o Evangelho. E encerrou o encontro. Né? Porque, às vezes, a gente vê, e não é só na rua. Não é só no ambiente profissional, principalmente dentro de casa. Às vezes a gente tem dentro da nossa casa pessoas que estão nessa condição do nosso homem, acabados, passando por sofrimento atrozes. E a gente nem quer nem se envolver. Isso é deles. Ele provocou isso e vive dentro da nossa casa. Mas eu quero aqui fazer uma defesa, né? Porque o Martin Luther King fez um estudo, né? Dessa parábola, né? Quem não sabe quem é ele, é aquele pacifista norte-americano, pastor, morreu pela causa, né? Da liberdade dos negros, né? Daquela união com os brancos, tal, os mesmos direitos civis. Ele diz que o pastor, o sacerdote, tinha um código de purificação muito grande para ser feito. Então, com certeza, o sacerdote achou que o nosso homem estava morto. Então, ele não poderia tocar numa pessoa morta, porque aí o ritual de purificação era muito grande. Ele fala isso, né?
Se isso tem justificativa, fica para cada um refletir. E aí vem o levita. Quem é o levita? É aqueles que são da tribo de Levi. E quem era da tribo de Levi poderia trabalhar no templo. Então, era um trabalhador assíduo do templo. Ele não era o sacerdote, mas ele era o trabalhador. E ele deve, assim, ter visto a postura do líder e seguiu. Não fez. Então, essa é outra questão. Nós seguimos a quem? A Deus, o nosso Pai. Nós não seguimos pessoas. Isso é importante a gente não esquecer. Porque as pessoas são como nós, falíveis. Quem é que não era falível aqui? Jesus. É o único que pode, hoje, na atualidade, ser nossa referência. É óbvio que nós conhecemos muitas pessoas dedicadas. E realmente nós nos espelhamos nelas. Né? Elas realmente são pessoas que nos direcionam. Mas nós nunca podemos esquecer, estas pessoas são como nós. Talvez tenham um conhecimento a mais, talvez tenham um amor a mais, talvez tenham uma habilidade social a mais. Mas tem áreas que não estão bem, precisam ser desenvolvidas. Então, nós não podemos esquecer que estas pessoas estão em desenvolvimento. E isso eu penso aqui comigo, né? Faz o Chico cada vez maior, né? Porque, primeiro, enquanto em vida, não permitiu que ninguém colocasse nenhuma casa espírita, nenhum trabalho social em nome dele. Não. Posso errar até o final. Nunca saiu do seu quadradinho, né? Sempre naquela batida, né? Sempre naquela batida. Então, ele é cada vez maior, nunca errou, né? No sentido da tarefa, né? Sempre pensou que ele era o subverme. Ele se posicionou desse jeito. Temos Madre Teresa de Calcutá. Olha que tarefa, aos 50 anos se levanta para ajudar o povo hindu. Nunca saiu da sua batida. Irmã Dulce, nunca. Quer dizer, sempre entendendo o seu papel secundário na tarefa. Que, acima de tudo, havia uma tarefa regida por Deus, né? Porque essas pessoas eram católicas, né? E Madre Teresa de Calcutá conta na biografia dela que ela era cercada por uma multidão de demônios. Que eu imagino, né? O que esses espíritos realmente tentavam desanimá-la na tarefa. E ela fala também na sua biografia, né, que ela só permitiu que fosse publicada depois da sua morte, que Jesus vinha consolá-la. Se é Jesus ou não, a gente não sabe, mas ela era alguém que tinha aí, junto com ela, uma equipe de peso, né, para fazer a tarefa que fez. Não é qualquer equipe. E com certeza tinha aí um encaminhado de Jesus, o próprio Jesus, a gente não sabe. Enfim, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? E esse levita também deixou de lado. Mas vem um samaritano. Olha lá o nosso amigo, o nosso companheiro que era visto como alguém de má vida, que não tinha nada de bom para dar, porque não seguia os preceitos de forma orgânica. E ele ia de viagem. Chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, quando este homem olha a situação do outro homem, ele tem um sentimento empático. Ali, naquele momento, ele adorou a Deus. Ele movimentou todos os seus sentimentos em prol daquele homem. E olha, ele vinha de viagem, então a gente não sabe
se ele vinha de uma reunião e ia para uma reunião, se ele vinha para ir para a sua família. Mãe, a gente não sabe se ele ia fazer os seus negócios. Ele vinha de viagem. E olha que interessante, ele para tudo e vai socorrer o outro. A gente faria isso? A gente pararia toda a nossa vida para ajudar alguém? E veja, não é só aquele que está lá na rua, às vezes é dentro da nossa casa. Aquela pessoa que está lá, na condição que ela está, a gente para ajudar. E aí, ele foi também adorar a Deus com o que lhe pertencia. Olha o que ele vai dar: azeite e vinho. Vinho para poder desinfetar as feridas. Azeite para acalmar, né? Para ir besuntar aquelas feridas. Ele fez, ele não terceirizou. Porque às vezes a gente faz isso também, terceiriza. Olha, veja bem, eu vou te dar o endereço de um lugar, você vai lá, pede lá a cesta. Vou te dar o telefone de alguém, conversa com essa pessoa, né? Então a gente terceiriza. Este homem não, ele ajudou. E pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha, gente, ele dormiu com o homem, que ele nem conhecia, e cuidou. Pagou todas as despesas, porque no outro dia deixou lá, pagou toda a conta, ainda disse ao hospedeiro: olha só, se tiver mais dinheiro para gastar, pode deixar que eu vou pagar quando eu voltar aqui. Ele não se eximiu. E aí Jesus faz a pergunta para o nosso doutor da lei: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Na perspectiva do homem, quem foi o seu próximo? Olha lá, o nosso doutor da lei nem quis falar que foi o samaritano, né? O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Olha lá. Contou a mesma história, uma outra história, para dizer a mesma coisa que ele disse antes. Você tem que fazer. Essa é uma grande notícia desta mensagem que Jesus deixa. Nós precisamos fazer. E precisamos fazer para aqueles que elegemos como próximo. Tá bom ir na favela? Nossa, tá excelente. Tem muita gente precisando lá. E muito, vocês não têm noção. Quanto? De tudo. De tudo. Começa do concreto, né? Da comida, do estômago vazio, que com esse momento está muito grande. Enquanto a gente percebeu que melhorou um pouco com essa transmissão de recursos, né? Que as famílias estão recebendo. Mas não é todas as famílias que estão contempladas. Muita. Muita dor moral, muita, muito maior que a dor física. A falta de comida. Muitas pessoas com grandes problemas familiares, na dinâmica familiar, com dificuldade disso, daquilo, de entendimento do mundo. Muita gente querendo ser ouvida. A gente parece que perdeu um pouco esse senso de ouvir o outro, né? A pessoa não quer nem que nós resolvamos o problema dela. Ela só quer que nós ouçamos o que ela tem para dizer. Ela só quer isso, ela não quer, né? Até porque quem resolve os problemas somos nós mesmos, né? Ela não quer isso. Mas ela quer pensar que alguém parou para vê-la. Porque quantas vezes dentro da nossa casa a gente não vê os nossos? Há um estudo, né? Que como eu sou da área da educação e da assistência social,
que as crianças hoje, acho que é 20% ou 30% das crianças hoje não vê um adulto antes de chegar na escola. O primeiro adulto que aquela criança vai ver é o professor dela na escola. Mas ela levantou sozinha, tomou café sozinha, foi para a escola sozinha, ou foi para a perua sozinha. Ela não viu um adulto. Quer dizer, o pai e a mãe, né? Que deveriam levantar junto, né? Organizar com aquela criança a sua saída, estar junto no café. Não está. Ela chega na escola e vê o seu primeiro adulto no dia. Aí, quando aqueles adultos chegam, eu vejo na minha casa, né? Porque eu tenho meu filho lá, meus netos vão lá. O que o adulto faz hoje? Perde horas, né? No celular. Olhando aqui, olhando acolá, né? Aquela criança chega, não é? Ela não é vista, ela não é olhada. Então, como nós, como pais, ou como membros de uma família, podemos saber do outro dentro da nossa casa? Não podemos, né? Nós estamos presos aos aparelhos, presos às séries, né? Porque agora é Netflix, antes era novela, agora é Netflix, Amazon Prime, estou fazendo propaganda desses locais. Mas é o que hoje é, não é? Perdemos horas, não nos relacionamos, não ouvimos o outro, não sabemos o que o outro pensa, o que ele deseja, o que ele discorda, até para fazer o quê? Para ensinar. O que os nossos avós faziam conosco? Eu tive uma avó que morou comigo até 98 anos. Eu punha o pé dentro de casa, ela já ralhava. Que era uma senhorinha, né? Menina, você tá com a cara cansada, o que tá acontecendo? Mas alguém tava me olhando, não tava? Ela tava falando aquilo porque ela me odiava ou porque ela me amava? Né? Eu era importante para ela. E ela fazia com todo mundo, porque todo mundo ficava fora e chegávamos, né? Ela ficava em casa. Hoje a gente não faz mais isso. E é muito interessante, eu gosto de assistir muita série nórdica, da Noruega, da Finlândia. E é muito interessante a forma com que eles se relacionam. Muito diferente de nós. Os filhos entram e saem, né? Pelo menos que a gente observa, né? E os pais nem sabem. Há um profundo respeito na intimidade do filho. Nem sabe se estão namorando, onde estão. Temem perguntar aos filhos, porque acham que é falta de respeito pela privacidade do filho. Muito interessante. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Quem nós estamos elegendo para ser o nosso próximo? E como nós estamos amando essas pessoas, valorizando-as. Aqui eu coloquei uma breve figuras, né? E descrição de cada personagem. O sacerdote, aí vocês já viram a roupa, como que era. O levita, o samaritano, né? Aqui também é as regiões, né? No tempo de Jesus, né? Então você já vê onde Jesus estava na Galileia, ali perto de Cafarnaum, e vinha para Jerusalém. Olha, ele passou direto aí por Samaria. Aqui eu já mostrei, né? Então eram as estradas, né? Essa estrada já é uma estrada atual, né? Já tem aí um asfalto, mas pensa andar aqui, né? Nessas regiões, sem nada, né? A pé, que todo
percurso que Jesus fez, os seus apóstolos eram a pé, né? E aqui é uma passagem de João, que ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque nessa passagem, ele vai dizer que Deus é amor. Agora, aquele que não ama e não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Nisso se manifesta o amor de Deus para convosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Não é lindo? Ele está fazendo essa correlação de Deus, do seu amor para conosco, de Jesus, porque ele é um unigênito. Olha que interessante. Que ele é único, e realmente é, pela doutrina espírita, é o único espírito puro que passou aqui. Agora, nós todos somos filhos de Deus, temos Jesus como nosso irmão maior, aquele que está nos ensinando, né? Está lá em O Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia, modelo para ser seguido, e guia para nos conduzir. Então, ele vem com esse papel. Como às vezes na família, às vezes a gente tem aquele modelo, né? Aquele modelo de predicados, de pessoa madura, né? Que a gente acaba tendo aí como também guia daquela família, né? E essa passagem é muito, muito representativa, porque vem falar dessa essência de Deus, porque até aquele momento Deus era visto de uma maneira muito antropomórfica. O que é isso? Meio a visão do homem, como um homem, né? E aí tem todos os defeitos e qualidades desse homem. Na realidade, com Jesus quebra isso, né? Que não é um senhor que tem humores, né? Ora tá bravo, ora tá bem. Não. Este Deus é Deus de amor, em essência, ele é amor. E tudo no universo é sustentado por esse amor. Por isso que Jesus, já se preparando para ir embora, ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei, como eu vos amo. Então, que todos nós, nesse domingo, que celebramos no nosso país o Dia dos Pais, possamos voltar para casa, né? E amar, não só os nossos pais, né? Mas todos que caminham conosco, na condição de paz. Muito obrigada e um bom domingo a todos. Nós agradecemos a Cristina, né, pelas palavras, pelas reflexões, que a gente se alimente desse amor e consiga compartilhar ele com nossos próximos, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos agradecer novamente a esse momento, onde pudemos refletir, relembrar uma passagem de Jesus, um de seus ensinamentos, que nos serve de alimento para a nossa alma, que nos dá o caminho do que necessitamos realizar em nossas vidas, olharmos as pessoas que estão ao nosso redor, ampararmos aqueles a que se passam em nosso caminho, muitas vezes dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, porque não sabemos também o dia de amanhã,
se nós também não cairemos e necessitaremos de amparo. Então, façamos ao próximo aquilo que desejamos que seja feito para conosco mesmo. Esse é um outro ensinamento de Jesus, que nos leva sempre a agir pelo bem e pelo amor. Senhor, nos ampare, nos fortaleça, para que possamos seguir esses ensinamentos em nossas vidas. Agradecemos ao nosso anjo guardião, todos os espíritos amigos que nos amparam, que nos fortalecem, que nos inspiram sempre no nosso dia a dia. Agradecemos ao nosso Pai maior, Criador, rogando a Ele que nos fortaleça perante as dificuldades, que muitas vezes são provas, são aprendizados que precisamos passar para nos tornarmos pessoas mansas, humildes, pacíficas. Que possamos sair hoje desse ambiente, retornando aos nossos lares, com o nosso coração pacificado e cheios de ânimo para vivenciarmos a nossa vida com mais amor e mais brandura. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, nós agradecemos a presença de todos e convidamos para que no próximo domingo possamos estar juntos novamente, refletindo sobre mais um tema à luz da doutrina espírita. Então, um bom domingo a todos, um bom retorno aos seus lares, também a todos que nos acompanharam pela internet. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.